O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós. Senhor, hoje, domingo, dia 24 de maio, nos reunimos mais uma vez diante da palavra viva e antes de qualquer explicação, eu quero te dizer algo que talvez você precise ouvir exatamente agora, do jeito que você está, sem máscaras, sem forças, sem respostas prontas, porque eu sei que nem todo domingo amanhece leve dentro de você. Eu sei que às vezes o dia começa e o coração continua pesado, como se algo tivesse ficado da noite anterior e não foi embora. Eu sei que existem dias em que você acorda, mas não sente vontade de levantar, dias em que a alma parece cansada antes mesmo do corpo sair da cama. Eu sei que você já tentou ser forte, já tentou acreditar, já tentou seguir em frente, mas existe um cansaço que não passa com descanso, um silêncio que não se preenche com palavras, uma dor que não se explica nem para quem está perto. E talvez o mais difícil de tudo seja isso: continuar vivendo normalmente, enquanto por dentro tudo parece desmoronar devagar, sem fazer barulho, sem que ninguém perceba. Talvez você tenha passado por momentos em que tentou rezar, mas sentiu que sua oração não passava do teto, como se Deus estivesse distante demais para te ouvir. Talvez você tenha olhado para a sua própria vida e pensado que não está avançando, que está parado no mesmo lugar, lutando as mesmas batalhas, enfrentando os mesmos medos e o pior, talvez você tenha começado a acreditar que essa é a sua realidade definitiva, que as coisas não vão mudar, que o que está quebrado dentro de você não tem mais conserto. Se você se reconhece em alguma dessas palavras, então escute isso com muita atenção. Este Evangelho não chegou até você por acaso. Existe uma presença te encontrando agora. Existe uma palavra sendo preparada exatamente para o ponto onde você mais precisa. O Evangelho de hoje nos leva a um momento muito íntimo entre Jesus e seus discípulos, um momento que acontece longe da multidão, longe dos milagres espetaculares. Um momento onde o coração humano aparece com todas as suas fragilidades. Jesus diz aos seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Pare um instante e tente compreender a profundidade disso. Deus não está falando de uma visita rápida, não está falando de um encontro passageiro. Ele está falando de permanecer, de fazer morada dentro de você. Isso muda completamente a forma como você vê a sua própria vida, porque talvez você tenha crescido pensando que Deus aparece de vez em quando você está bem, quando você acerta, quando você consegue rezar direito. Mas o que Jesus está dizendo aqui é algo muito mais profundo e muito mais transformador. Ele não quer apenas te visitar nos momentos bons, Ele quer habitar dentro de você, inclusive nos momentos em que tudo parece confuso, cansado e sem sentido. Ele quer estar presente, não só quando você sente fé, mas também quando você está cheio de dúvidas,
Não só quando você tem paz, mas também quando o seu coração está inquieto. Quantas vezes você já se sentiu vazio por dentro, como se algo estivesse faltando, como se a vida estivesse incompleta mesmo, quando aparentemente está tudo certo por fora? Quantas vezes você tentou preencher esse vazio com distrações, com trabalho, com pessoas, com qualquer coisa que pudesse te fazer esquecer, mesmo que por algumas horas, aquilo que você sente quando fica em silêncio consigo mesmo? Esse vazio não é um defeito seu. Esse espaço dentro de você foi criado para ser habitado, e nada que seja menor do que Deus vai conseguir preencher-lo de verdade. E talvez o mais bonito seja entender que Deus não espera você organizar tudo para então entrar. Ele não espera que você esteja pronto, resolvido, en forte, sem falhas. Ele entra exatamente no lugar onde você acha que não merece ser visitado. Ele escolhe o seu coração do jeito que ele está agora, com as suas dúvidas, com os seus medos, com as suas feridas ainda abertas, porque o amor de Deus não funciona como o amor humano, que muitas vezes exige, condiciona, cobra. O amor de Deus simplesmente se oferece, permanece, sustenta. E existe algo ainda mais profundo nesse evangelho, que muitas vezes passa despercebido. Jesus continua dizendo que o Espírito Santo será enviado como aquele que ensina, que recorda, que sustenta. Isso significa que você não está sozinho, nem mesmo dentro de você. Mesmo quando você não sabe o que fazer, mesmo quando você não entende o que está acontecendo, existe uma presença silenciosa trabalhando no seu interior, organizando aquilo que parece confuso, fortalecendo aquilo que parece fraco. Talvez você esteja tentando resolver tudo com a própria força, tentando entender tudo com a própria mente, tentando controlar tudo com as próprias mãos. E é por isso que você se sente tão cansado, porque existem coisas que não vão se resolver pela sua força. Existem processos que só acontecem quando você permite que Deus faça morada dentro de você e conduza aquilo que você não consegue conduzir sozinho. Existe um ponto na vida em que a gente percebe que tentar controlar tudo só aumenta o peso que já está difícil de carregar. E talvez você esteja exatamente nesse ponto agora, tentando segurar situações que escapam das suas mãos, tentando manter uma aparência de equilíbrio quando por dentro tudo parece fora do lugar. E é justamente aí que essa palavra começa a se tornar ainda mais viva, porque Jesus não está te pedindo para ter tudo sob controle. Ele está te convidando a permitir que Ele esteja com você no meio do que você não controla. Ele continua dizendo: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não vô-la dou como o mundo a dá. E aqui existe algo muito profundo que precisa ser compreendido com o coração, não apenas com a mente, porque talvez você tenha buscado paz tentando resolver todos os problemas, esperando o momento em que tudo estivesse em ordem, esperando o dia em que não houvesse mais preocupações, mais dores, mais incertezas. Mas essa paz que o mundo promete depende das circunstâncias, depende do que acontece fora de você. A paz que Jesus oferece é diferente. Ela não nasce da ausência de problemas, ela nasce da presença de Deus.
É uma paz que pode existir mesmo quando existem perguntas sem resposta, mesmo quando existem situações que ainda não se resolveram, mesmo quando o caminho à frente ainda parece incerto. É uma paz que não elimina a luta, mas sustenta você dentro dela. E talvez seja exatamente isso que você precisa hoje. Não uma vida perfeita, mas uma presença que te sustente enquanto a vida continua imperfeita. Quantas vezes você já disse para si mesmo, quando isso passar, eu vou ficar em paz, e o tempo passa. Uma coisa se resolve, mas outra aparece, e aquela paz nunca chega completamente, porque a paz verdadeira não está no fim dos problemas, ela está em quem caminha com você no meio deles. E quando Jesus diz, não se perturbe o vosso coração, nem se intimida, ele não está ignorando a sua dor, ele não está dizendo que é fácil, ele está dizendo que você não precisa atravessar isso sozinho. E existe algo muito humano nessa dificuldade de acreditar nisso, porque quando a dor é constante, quando o cansaço se prolonga, quando as respostas demoram, o coração começa a duvidar, começa a se proteger, começa a se fechar para não se ferir mais. Talvez você tenha criado dentro de si uma espécie de defesa, um lugar onde você não permite mais esperar tanto, não permite mais confiar tanto, porque já se decepcionou antes. E isso é compreensível, isso é humano. Mas o que o Evangelho de hoje faz é tocar exatamente nesse lugar fechado. Não com força, não com cobrança, mas com uma presença que insiste com delicadeza. Deus não invade o seu coração. Ele bate, ele espera, ele permanece ali, mesmo quando você não responde, mesmo quando você não sente, mesmo quando você não percebe. E isso muda tudo, porque significa que mesmo nos momentos em que você se afastou, ele não foi embora. Talvez você esteja vivendo uma fase em que a fé não é algo que você sente, mas algo que você tenta não perder completamente. E isso também é fé. Fé não é só emoção. Fé também é permanecer. Quando não se sente nada, é continuar dando pequenos passos mesmo, sem enxergar o caminho inteiro. E Deus valoriza esses pequenos passos mais do que você imagina, porque Ele vê o esforço que ninguém vê. Ele vê a luta silenciosa que acontece dentro de você. Eu quero te contar uma história que pode te ajudar a entender isso de uma forma muito concreta. Seu Antônio, um homem simples do interior de São Paulo, trabalhou a vida inteira como pedreiro. Ele me contou que durante muitos anos acordava cedo, saía para trabalhar, voltava cansado, e a vida parecia sempre a mesma, sem grandes mudanças. Ele dizia que acreditava em Deus, mas não sentia nada de especial, não tinha experiências fortes, não tinha momentos marcantes de fé. Um dia, depois de um período difícil em que ficou doente e não podia trabalhar, ele começou a se sentir inútil, começou a questionar o sentido de tudo. Ele dizia: Padre, parecia que minha vida tinha perdido valor, porque eu sempre me defini pelo que eu fazia. E foi nesse tempo de silêncio, de limitação, de fragilidade, que algo começou a mudar dentro dele. Não foi de uma vez,
Não foi algo espetacular, foi algo lento, quase imperceptível. Ele começou a sentar na varanda de casa todos os dias no fim da tarde, sem saber muito o que dizer, apenas ficando ali em silêncio. E um dia ele disse uma frase simples: Senhor, se o Senhor está aqui, fica comigo. Só isso, sem discursos, sem fórmulas, sem saber exatamente o que esperar. E ele repetiu isso nos dias seguintes, sem grandes expectativas, apenas como quem não queria mais se sentir sozinho. Com o tempo, ele começou a perceber algo diferente. Não que os problemas tivessem desaparecido, não que a vida tivesse se tornado fácil, mas havia uma sensação de companhia que ele não sabia explicar. Ele disse a Padre: eu não vejo nada, mas eu sinto que não estou mais sozinho como antes. E isso foi transformando a forma como ele vivia cada dia, não com grandes mudanças externas, mas com uma paz mais profunda, mais silenciosa, mais firme. E talvez seja exatamente isso que Deus quer fazer na sua vida agora. Não necessariamente mudar tudo de uma vez, não resolver todos os problemas imediatamente, mas entrar, permanecer e transformar você por dentro enquanto a vida continua acontecendo por fora. Porque quando Deus faz morada em você, tudo começa a mudar. Não porque o mundo ao redor se torna perfeito, mas porque você deixa de carregar tudo sozinho. E quando você deixa de carregar tudo sozinho, algo começa a mudar de um jeito que talvez você nem saiba explicar. Não é que os problemas desaparecem de repente, não é que tudo se resolve como num passe de mágica, mas o peso já não é o mesmo. O medo já não paralisa da mesma forma, o cansaço já não te derruba como antes, porque existe uma diferença enorme entre enfrentar a vida sozinho e enfrentar a vida acompanhado por uma presença que sustenta, que acalma, que permanece. Talvez você esteja esperando uma mudança grande, visível, algo que te prove que Deus está agindo, mas muitas vezes a ação de Deus começa de forma silenciosa, quase invisível, como uma semente que cresce debaixo da terra antes de aparecer na superfície. E é por isso que tantas pessoas não percebem, porque esperam algo extraordinário e acabam não reconhecendo o extraordinário escondido no simples, no cotidiano, no que acontece dentro do coração. O Evangelho de hoje não fala de grandes multidões, não fala de milagres diante de todos, fala de algo muito mais íntimo, muito mais profundo. Fala de um Deus que decide habitar dentro de você, que decide caminhar com você no ordinário da sua vida. E talvez seja isso que você mais precisa entender agora. Você não precisa esperar um momento perfeito para sentir Deus. Você pode começar a perceber-lo exatamente onde você está, no meio da sua rotina, no meio das suas limitações, no meio das suas dúvidas. Existe uma tentação muito grande de adiar a fé, de pensar que um dia você vai estar melhor, mais preparado, mais forte. E então vai se aproximar de Deus de verdade. Mas a verdade é que esse dia perfeito não chega, porque a vida continua trazendo desafios, continua trazendo incertezas. E enquanto você espera estar pronto,
Deus continua batendo a porta do seu coração, disposto a entrar exatamente agora, no meio do que você está vivendo. E talvez o maior passo que você pode dar hoje não seja resolver tudo, não seja mudar tudo, não seja se tornar alguém completamente diferente. Talvez o maior passo seja simplesmente permitir que Deus entre, permitir que Ele permaneça, permitir que Ele te acompanhe mesmo quando você não entende o caminho, porque a transformação não começa quando você consegue, começa quando você se abre. Pense comigo. Quantas vezes você tentou fazer tudo sozinho? Quantas vezes você assumiu responsabilidades que eram maiores do que você podia carregar? Quantas vezes você se cobrou por não dar conta de tudo, por não ser forte o suficiente, por não conseguir manter tudo sob controle? E isso foi te cansando, foi te esgotando, foi te fazendo acreditar que o problema está em você, que você não é suficiente. Mas o Evangelho de hoje vem exatamente para quebrar essa lógica. Você não precisa ser o suficiente. Você precisa estar disponível. Você não precisa provar nada. Você precisa apenas abrir espaço, porque Deus não entra onde tudo já está resolvido. Ele entra onde há espaço, mesmo que esse espaço seja feito de fragilidade, de dúvida, de cansaço. E existe algo muito bonito em perceber que Deus não se assusta com aquilo que você esconde, aquilo que você evita olhar, aquilo que você tenta disfarçar, aquilo que você acha que precisa resolver antes de se aproximar dele. É exatamente o lugar onde ele quer entrar, porque é ali que a presença dele faz mais diferença. É ali que a luz dele ilumina o que está escuro. É ali que o amor dele alcança o que está ferido. Talvez você tenha aprendido ao longo da vida a esconder as partes mais frágeis de você, a mostrar apenas o que está bem, o que está forte, o que está resolvido. Mas com Deus não precisa ser assim. Com Deus você pode ser inteiro com tudo o que você é, com tudo o que você sente, com tudo o que você ainda não conseguiu resolver. E é justamente nessa verdade que começa a cura, não na perfeição, mas na sinceridade. E se hoje você sente que sua fé está pequena, fraca, quase apagando, não tenha medo. Deus não precisa de uma fé perfeita, Ele precisa de um coração aberto, mesmo que seja um coração cansado. Às vezes, a fé mais verdadeira não é aquela que sente tudo intensamente, mas aquela que permanece mesmo sem sentir quase nada, aquela que continua dizendo: fica comigo mesmo no silêncio. Talvez você não consiga fazer uma oração longa hoje, talvez você não encontre palavras bonitas, talvez você nem saiba exatamente o que dizer, e tudo bem, porque Deus não está esperando um discurso, Ele está esperando um gesto simples, um espaço aberto, uma pequena permissão, algo tão simples quanto dizer: mesmo que em pensamento, Senhor, se o Senhor está aqui, permanece comigo. E isso já é suficiente para começar, não porque você fez algo grande, mas porque você abriu uma porta, e quando essa porta se abre, mesmo que seja só um pouco, Deus entra, e quando Ele entra, Ele não passa rápido, Ele permanece
Ele começa a reorganizar o que está confuso, começa a fortalecer o que está fraco, começa a acalmar o que está agitado. Talvez você ainda não veja mudanças grandes, talvez ainda existam muitas coisas sem resposta, mas existe algo acontecendo dentro de você neste exato momento. Existe uma presença sendo acolhida, existe um espaço sendo preenchido, existe uma paz começando a nascer, ainda pequena, ainda silenciosa, mas real. E essa paz não depende do que vai acontecer amanhã, ela depende de quem está com você agora. E é exatamente nesse agora que tudo começa a ganhar um novo sentido, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque dentro de você algo já não é mais o mesmo. Talvez você ainda tenha as mesmas preocupações, os mesmos desafios esperando por você lá fora, mas existe uma diferença silenciosa que começa a crescer, uma certeza que não faz barulho, mas sustenta, uma presença que não se impõe, mas permanece. Jesus termina esse trecho do Evangelho dizendo: vou, mas volto para vós. E isso não é apenas uma promessa para os discípulos daquele tempo, isso é uma realidade para você hoje. Ele não é um Deus distante que aparece e desaparece. Ele é um Deus que permanece, que volta, que insiste, que não se cansa de estar perto, mesmo quando você não percebe, mesmo quando você se distrai, mesmo quando você se fecha. Talvez você já tenha sentido em algum momento da sua vida que Deus estava próximo, talvez em uma fase mais leve, talvez em um momento de alegria, talvez quando tudo parecia mais claro, e depois disso vieram dias difíceis, dias confusos, dias em que essa sensação desapareceu e você pode ter pensado que Deus foi embora, mas o Evangelho de hoje te lembra de algo muito importante. Não foi Ele que se afastou, foi apenas a sua percepção que ficou nublada pelo cansaço, pela dor, pelas preocupações. Deus não entra e sai da sua vida conforme o seu desempenho. Ele não mede a intensidade da sua fé para decidir se permanece ou não. Ele já decidiu permanecer, e isso muda completamente a forma como você pode viver a partir de agora, porque você não precisa mais viver tentando segurar Deus, tentando não errar para não perder, tentando fazer tudo certo para merecer a presença dEle. Você pode simplesmente descansar no fato de que Ele já está aí. E quando você começa a viver com essa consciência, algo dentro de você se acalma, a ansiedade de controlar tudo começa a diminuir, a necessidade de provar algo para si mesmo ou para os outros começa a perder força, o medo do futuro começa a se tornar menor, não porque você tem todas as respostas, mas porque você não está mais sozinho nas perguntas. Talvez amanhã ainda traga desafios, talvez existam decisões difíceis, talvez existam momentos em que o medo volte a aparecer, mas agora você sabe que não precisa enfrentar isso do mesmo jeito de antes. Agora você pode lembrar, mesmo que seja no meio da correria, mesmo que seja no meio de um pensamento confuso, mesmo que seja no meio de uma noite difícil, Ele está aqui, Ele permanece. E essa lembrança simples pode mudar tudo, pode mudar a forma como você reage
pode mudar a forma como você enxerga, pode mudar a forma como você atravessa o dia, porque quando você sabe que não está sozinho, até o caminho mais difícil se torna possível de ser percorrido, não fácil, não sem dor, mas possível. Neste momento, eu quero te convidar a fazer algo muito simples, sem pressão, sem exigência, apenas por um instante, onde você estiver, como você estiver, leve a sua atenção para dentro e diga, do jeito que conseguir, com as palavras que tiver, ou até sem palavras, Senhor, permanece comigo. Não precisa acrescentar mais nada, não precisa explicar, não precisa justificar, só isso. E se você não conseguir dizer, se o cansaço for maior do que as palavras, tudo bem. Deus escuta até o silêncio mais profundo do seu coração. Ele entende aquilo que você não consegue expressar. Ele acolhe aquilo que você ainda não consegue organizar dentro de si. Você não precisa chegar até Ele perfeito. Você só precisa estar presente. E se de alguma forma essa palavra encontrou você hoje, se em algum momento você sentiu que algo tocou dentro de você, mesmo que tenha sido algo pequeno, quase imperceptível, não ignore isso. Às vezes é assim que Deus começa de forma discreta, sem alarde, mas profundamente real, e cuidar desse pequeno movimento pode ser o início de algo muito maior. Se você sentir no coração, escreva nos comentários o seu nome ou o nome de alguém que você carrega dentro de você, alguém que precisa de paz, de força, de recomeço. Pode ser uma palavra simples, pode ser um pedido silencioso. Isso não é apenas um gesto na tela, é uma forma de abrir espaço, de se unir em oração, de lembrar que você não está sozinho, que existe uma comunidade caminhando com você, mesmo sem se conhecer. E se você conhece alguém que está passando por um momento difícil, alguém que talvez esteja se sentindo exatamente como você se sentiu hoje, compartilhe essa mensagem. Às vezes, uma palavra chega na hora certa e muda o dia de alguém, muda o caminho de alguém, reacende uma esperança que estava quase apagando. Amanhã estaremos juntos novamente, com uma nova palavra, um novo encontro, uma nova oportunidade de lembrar que Deus continua presente. Permaneça, volte, não se afaste, porque esse espaço também é um lugar de encontro, um lugar onde a sua fé pode ser sustentada dia após dia, mesmo quando ela parece pequena. E se você deseja continuar caminhando conosco, recebendo diariamente essa palavra que fortalece, que acalma e que recomeça dentro de você, acompanhe este canal e permaneça conosco nessa jornada de fé, porque cada dia é uma nova chance de perceber que Deus não foi embora. Ele continua aqui, fazendo morada, sustentando, amando, que a paz que não depende das circunstâncias, a paz que nasce da presença, a paz que Jesus prometeu, alcance o seu coração hoje. Que ela entre nas áreas mais cansadas, mais feridas, mais silenciosas da sua vida, e que você possa descansar nessa certeza: você não está sozinho, nunca esteve. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre você, sobre a sua casa,
sobre todos aqueles que você ama e permaneça para sempre. Amém.